Olá, seja muito bem-vindo a esse conteúdo Liderança 7 Dígitos. Meu nome é Sérgio Shell e eu ajudo líderes de vendas a alcançar o faturamento de 7 dígitos mensais em menos de um ano. E nesse conteúdo, nesse canal que você está aqui comigo, me assistindo, eu vou te apresentar uma estratégia bem pragmática, bem prática. Inclusive trouxe aqui meu amigo Flip para a gente poder eu aqui tá te mostrando, né? Para você poder entender por que ainda você não chegou em 7 dígitos mensais. Primeira coisa, você vai precisar entender qual é a diferença de um líder de 6 dígitos e um líder de 7 dígitos. Tá? O que é um líder de 6 dígitos? Ele fatura 100 mil por mês. E o de 7 eu acrescento mais um zero. Ou seja, 1 milhão por mês. Essa é a diferença de um líder de 6 dígitos e um líder de 7 por mês. Não é por ano, não é por semestre. A estratégia minha aqui é de te mostrar, te ensinar de uma forma prática, simples e estruturada e não comum e não típica, tá? Como você chegar nesse resultado, tá? Primeira coisa, a diferença de um líder de 7 dígitos e um líder de 6 dígitos, ela é muito sutil. Ela é muito sutil, tá? Uma mudança de um líder de 7 dígitos, uma ação que ele faz reverbera muito mais do que um líder de 6. É como se o parafuso que esse líder de 7 dígitos apertasse, ele ligasse mais um painel maior do que um líder de 6. Tá? Então, existe também uma responsabilidade. O líder de 7 dígitos ele tem uma responsabilidade maior do que um de 6. Então, uma pequena mudança que ele provoca, ele pode gerar um maior resultado. Tá? Bom, qual é o parafuso que esse líder de 7 dígitos aperta? Qual é um desses parafusos? Eu vou até colocar essa pergunta aqui. Né? Qual é o parafuso que esse líder apertou? Você lembra de alguma história importante, de algum líder que fez uma pequena mudança e que gerou uma grande transformação na sua equipe? Eu conheço um. Eu conheço um líder que... Olha a mudança que ele fez. Não sei se... Olha o que é que eu vou falar aqui agora. Ele reuniu com todo o seu time e disse o seguinte para o time. Gente, eu estou me conhecendo e eu sou uma pessoa muito sarcástica. Eu sou uma pessoa muito sarcástica. E eu queria que vocês me ajudassem a deixar de ser sarcástico. Sarcástico. Olha o termo que ele utilizou. Gente, com toda a equipe dele, eu sou uma pessoa muito sarcástica. Naquele momento ele se vulnerabilizou. Mas eu preciso que vocês me ajudem a deixar de ser essa pessoa sarcástica. Será que você tem coragem de fazer isso? Olha o parafuso que esse cara ajustou. Toda a equipe, naquele momento, reagiu. Ninguém falou é verdade, eu concordo com você, eu não vi a hora de você falar isso, bem que eu lhe disse. Não. Pelo contrário, olha o que a equipe fez. Também começou a apresentar as dificuldades individuais de cada um para ele. Só foi o líder apertar esse parafuso. Ele disse realmente um comportamento que incomodava ele e que ele sabia que incomodava o outro. Não é? Eu sou uma pessoa muito sarcástica e eu preciso de vocês. Eu quero que vocês me ajudem. A mudança foi drástica. Não é? Então esse é um dos parafusos que eu quis trazer para você. Uma história que eu espero que você não chegue amanhã ou o momento que você queira se reunir com sua equipe e fale, na verdade, que você é sarcástico, não. Mas esse foi um parafuso que, quando ele apertou, a equipe acordou. E quando a equipe acorda,
ela também se mostra vulnerável e ela pede ajuda. Então, vários líderes deste líder, né, os liderados deste líder, passaram a também solicitar dele: olha, eu preciso da sua ajuda. Eu sou um líder que converso muito. A minha equipe, eu acredito que eu falo muito, eu falo antes de pensar. Às vezes eu sou uma pessoa muito ríspida e eu preciso da sua ajuda. E aí vem o segundo parafuso, tá? Dentro dessa história. Quando esse líder se vulnerabilizou e o time também se vulnerabilizou, ele acolhe o time. Ele não mete o dedo na ferida e fala: eu sabia, é verdade que você conversa muito, é verdade que você é muito ríspido. Não, não, pelo contrário. Pelo contrário. Porque se ele faz isso, ele alimenta o sarcasmo. Olha que sacada interessante. Se ele faz isso, ele alimenta ainda mais o sarcasmo. Não, ele já quis combater. E aí, qual foi a primeira reação dele? Poxa, é mesmo. E como é que você se sente quando você não ouve as pessoas? E como é que você se sente quando você passa por cima de um processo? E como é que você se sente quando você rouba o tempo do outro? E aí os líderes, os liderados dele, começaram a responder: olha, eu me sinto assim, eu me sinto. Então, e aí começou o jogo cooperativo, o jogo de integração, de sinergia entre o time, tá? Então esse é um ponto importante, é um parafuso que não só esse, existem vários outros, né? À medida que eu for falando, eu vou apresentando para vocês outros parafusos que o líder de 7 dígitos precisa apertar, tá? Mas qual é que vale mais? Ficar no operacional ou ficar no tático? Pega isso aqui, que esse conteúdo aqui é muito importante. Primeiro você precisa entender o que é isso. Vou fazer aqui uma pirâmide. Vou fazer aqui. Não vou fazer uma pirâmide, não. Vou colocar aqui o estratégico, vou colocar aqui o tático e vou colocar aqui o operacional. Eu tive uma ideia. Eu tive aqui uma ideia. Essa ideia precisa ser aplicada. Como é que eu vou aplicar essa ideia? Eu descobri que a forma de aplicar essa ideia vai ser fazendo um treinamento. E eu vou lá e realizo o treinamento. A realização do treinamento é operacional. A transformação da ideia é tática. E a ideia é estratégica. Pegou? Deu para captar aí uma mensagem de uma forma bem prática. O estratégico é aquele que ele faz uma viagem, ele descobre que nessa viagem existe uma oportunidade. Só que ele não sabe como realizar de uma forma concreta, ele só teve a ideia. E aí ele vai lá e pensa como concretizar essa ideia, e ele vai lá e concretiza. Existem essas 3 equipes em qualquer organização. Só que o líder de 7 dígitos, ou ele está aqui no tático, ou ele está no estratégico. Dificilmente ele vai estar no operacional. Dificilmente ele vai estar no operacional. Por quê? Porque quando ele está no operacional, ele está mais para resolver problemas do que para achar soluções. No operacional, ele tem pouco tempo para pensar. Ele dispõe do tempo dele mais para agir do que para pensar. Já o tático, ele tem um pouco mais de tempo para pensar. Por quê? Porque ele está transformando a ideia do estratégico para o operacional. Então aqui, a partir daqui, você começa a entrar no líder de 7 dígitos. Por quê? Porque ele tem tempo para pensar. Ele usa o tempo dele de uma forma mais tática e não operacional, não mão na massa. Vou dar um exemplo. Eu sou um líder de vendas. Eu atendo o cliente. Mas eu tenho uma equipe de 10 pessoas e eu vou coordenar essa equipe para essa equipe atender o cliente. Tá? Não, eu tenho uma equipe de 10 líderes, que cada líder tem 10 vendedores.
Eu vou coordenar esses 10 líderes, para esses líderes coordenarem os 10 vendedores, vou dar 100 vendedores no total, para poder realizar a operação. Então, cada vez que eu estou pensando, encontrando soluções, mais direcionado para o estratégico eu estou. Mais direcionado para o estratégico eu estou. Então, se você quer ser um líder de 7 dígitos, presta atenção aqui. Isso aqui, olha, se tudo que eu estiver falando aqui para você não está fazendo sentido ainda, pega só isso aqui, ó, só isso aqui. Se você quer ser um líder que fatura, tá, R$ 1 milhão por mês com o seu time, você tem que estar mais no tático. Ou no tático estratégico, ou no estratégico. Para de ficar resolvendo problemas. Eu estou atendendo um coletivo de líderes que hoje eles apresentam o problema, já são líderes de 7 dígitos, tá? Eles já apresentam o problema de cara, Shell, meu gap é este. E a solução que eu pensei para resolver foi montar um roteiro para que os meus vendedores executem esse roteiro nesta forma, positivando os clientes de uma forma exata. O que você acha dessa ideia? E aí nós vamos discutir a solução, nós não vamos discutir o problema. Agora eu vou dar o inverso disso. Shell, eu estou com um problema. A minha equipe de vendas reclama demais de preço. Eu estou com uma ruptura grande, né, no meu estoque. E a empresa quer preservar a margem de 25%. Então meus vendedores só fazem reclamar. E realmente, Shell, a empresa, poxa, nós estamos no final do ano. A empresa poderia baixar um pouco a guarda, não é? Poderia baixar uma margem, está vendo que são menos dias no final, em dezembro são menos dias. E eu falo, é mesmo, cara. E um detalhe, está sem produto, estou com ruptura de produto. Como é que eu vou vender sem produto? Tem um outro problema, a logística está atrasando demais. As entregas não estão acontecendo do jeito que eu estou prometendo. Como é que eu vou terminar uma reunião dessa? Eu vou terminar uma reunião dessa, né? Primeiro sem achar soluções. Porque eu gastei o tempo inteiro apresentando problemas. Então, é isso que tem que mudar. Esse parafuso tem que mudar. Sai do problema e entra na solução. Shell, e se eu não tenho tempo? Presta atenção aqui. Se você começar a fazer a gestão do seu tempo e usar 10 minutos por dia para você passar a pensar antes de fazer, a sua execução vai ser melhor. E amanhã, em vez de 10 minutos, você vai gastar 20. E depois de uma semana, 30 minutos por dia. Quem não tem 30 minutos para pensar no negócio e sair de 6 dígitos e ir para 7 dígitos? Quem não gostaria, né, que isso acontecesse? Todos. Só que eu tenho que abrir mão do tempo da operação para entrar no tempo tático. Para entrar na operação do pensar, do achar soluções. Eu estou com produtos em ruptura. Mas qual é o produto que não tem ruptura que eu posso trabalhar melhor ele? Porque eu só estou acostumado a trabalhar com um produto que eu tenho facilidade, é fácil atender um cliente que quer comprar. É muito fácil. É simples, né, atender um cliente que quer comprar. Eu quero ver você atender um cliente que nem sabe o que ele precisa comprar. Que ele nem sabe que ele precisa comprar. Não é? Hoje mesmo eu fui comprar uma extensão para o chuveiro da minha casa que queimou. E eu cheguei numa loja e falei o seguinte: você tem essa peça aqui? Ele perguntou assim: é de um chuveiro elétrico, né? Eu falei: sim, pronto, tem. Cara, agora eu não tenho uma boa notícia para você. Não tenho uma boa notícia para você. O preço está muito alto desse produto. Aí eu falei: nossa, esse cara meteu a mão no meu bolso, ou foi o carro que eu estava, ou foi a roupa que eu estava vestido, né? Eu não perguntei. Eu queria resolver o problema, né? Se realmente na minha casa só tem um chuveiro e está frio e tem 5 pessoas para tomar banho, independente do preço, eu vou ter que resolver o problema. Mas ele criou um outro problema. Ele falou assim: poxa, cara, olha, as coisas não estão fáceis e essas peças aqui aumentaram, sabe? E você vai ficar triste. Você vai ficar triste. Aí eu falei: pronto,
Diga aí o preço. Ele me disse o preço. R$ 42 uma pecinha, né, que queimou ali do chuveiro. Eu falei, olha, eu tenho que resolver esse problema. Eu comprava por 22 e agora está esse preço, eu vou ter que resolver o problema. E eu fui lá e comprei a peça. Tá? Só que ele tinha a oportunidade de resolver outros problemas. Só que ele não vasculhou isso, ele não procurou isso. Então é muito fácil você vender para o cliente que quer comprar alguma coisa. Né? Difícil é vender para o cliente que nem sabe que ele precisa do que você quer oferecer para ele. E o líder de 7 dígitos, de R$1 milhão, ele busca isso. R$1 milhão por mês com a sua equipe. Ele busca oferecer o que o cliente nem percebe que ele está. Tá? Esse é um outro parafuso que precisamos apertar. Né? E se você continuar no operacional, você não vai perceber isso. Você vai vender somente o que o cliente quer, ou não é somente aquilo. E se você não estiver com estoque da mercadoria, se você tiver uma dificuldade de logística, tá? Você não vai conseguir vender. Você vai ficar lá esperando a logística entregar, você vai ficar lá esperando o produto chegar, a margem cair, tá? O diretor dar um desconto, fazer uma campanha, você vai ficar esperando. E quem espera nunca alcança. Quem espera nunca alcança. Tenho convicção disso, eu vivo isso, tá? Bom, então, percebeu aí? Vale mais ficar no operacional ou no tático? Se você quer ficar como um líder de faturamento de R$100 mil por mês, tá? Veleje no operacional. Seja no mínimo um tático operacional. Tenha um pouquinho de tempo para pensar, mas faça. Agora, se você quer migrar para R$1 milhão de faturamento por mês, você vai precisar estar no tático operacional, no tático estratégico ou no estratégico. Tá? Eu recomendo que você esteja no tático. Você vai trabalhar melhor, não é trabalhar mais. Você não vai trabalhar com a unidade de tempo de execução, e sim tempo de solução. Tá? Não é tempo de execução, pega bem isso. É tempo de solução. O tempo que você tem, você vai usá-lo para achar soluções. Soluções estruturadas, soluções viáveis, né? Soluções rentáveis. E não tá ali resolvendo o problema. Tá? Bom, se eu sou uma pessoa, um líder Shell, que tem dificuldade em delegar, eu quero ir para o tático. Como é que eu faço? Como é que eu faço para delegar? Porque eu estou na operação, se eu percebo que o meu vendedor, né, o meu liderado não faz, eu vou lá e faço. Como é que eu faço para delegar? Eu preparei aqui um framework só para isso, tá? Ver se eu vou precisar de uma outra folha. Não, eu vou manter a mesma folha para você, para a gente poder estar recordando aqui do que eu estou falando. Né? Delegação. Delegar. Se puder, toma nota disso, porque isso aqui é muito importante. Ó. 100, 0, 80, 20, 50, 50. Que está pegando aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais. Ok. Agora eu vou para cá, ó. Olha. 20, 80. 0, 100. Shell, o que é isso aqui? Ó. Isso aqui é você. E esse aqui é o seu liderado. Nossa, a folha ficou muito apertada. Isso aqui é você. Isso aqui é o seu liderado. Tá? Quando você vai delegar uma coisa, você vai delegar usando exatamente essa estratégia aqui. Primeira coisa, eu vou chamar meu liderado e eu vou fazer e ele só vai me observar. Ele não vai botar a mão na massa. Se eu for ensinar ele a ser um líder, eu vou liderar para ele ver como é que é. E ele só vai me ver, ouvir e sentir. Ele não vai fazer nada.
eu vou ensinar meu liderado a fazer um treinamento. E ele não sabe fazer o treinamento. Eu vou fazer o primeiro treinamento, 100%, só eu. Ele vai ficar ali com uma plateia. Tá? No segundo treinamento, eu vou fazer 80% e ele vai fazer 20% do treinamento. Aqui, no segundo momento, Michel, por que ele já não me ajuda de cara? Porque ele precisa perceber, ver, sentir você atuando. E se você quer chegar em R$ 1 milhão por mês de faturamento, você tem que chegar para o seu liderado e falar o seguinte: olha, eu quero que você faça melhor do que eu. Então me veja, me sinta e me ouça fazendo. Eu não quero que você faça igual a mim. Eu quero que você faça melhor. Porque igual a mim eu continuo. Tá? Eu quero fazer melhor. Eu quero que você faça melhor. Então, no segundo momento, você está fazendo 80% e ele começa agora a atuar. Ele sai de coadjuvante e entra no protagonismo. Mas você ainda é o protagonista. 80% é seu do treinamento. Aí você entra no terceiro treinamento, 50% você faz e agora ele também faz 50%. Enquanto você está fazendo, ele está vendo, ouvindo e sentindo você. E quando ele começa a fazer, isso se inverte. Você agora passa a ver, você passa a ouvi-lo e você passa a sentir o que ele está fazendo. Aí, chegamos na reta final, primeiro treinamento, segundo treinamento, terceiro treinamento. Aqui você começa a sair de cena, mas não sai totalmente. Você começa a sair de cena. Por quê? Porque ele agora vai ser responsável por 80% do treinamento, da venda, da operação. Isso serve para qualquer coisa. Você quer aprender a delegar? Segue esse framework, tá? E por último, você não faz mais nada, você vai ficar na plateia como coadjuvante e ele como protagonista no palco. E você vendo, ouvindo e sentindo ele fazer. Pegou essa estratégia de delegação? Quer ser um líder de 7 dígitos, faturar R$ 1 milhão por mês com a sua equipe, por mês, aprenda a delegar. E aí vem uma pergunta básica, né? Shell, mas não há muito tempo, não? Veja só. Esse parafuso aqui, que eu vou mostrar para você apertar, não é comum. Nós acreditamos que quando a gente ensina para a pessoa, e a pessoa fala assim, eu entendi, ela entendeu, mas ela não entendeu. Quando você pega um livro, e você tentar ler esse livro numa sentada só, você não vai captar tudo que esse livro está lhe mostrando. Se você for assistir um filme de fora a fora, você não vai entender todos os detalhes. Se for um filme científico, se for um documentário, não. Você só vai captar o que você está precisando agora. Você não vai captar o que você não está precisando. Só que você precisa que ele capte tudo. Vamos entrar na área de treinamento. Continuar aqui com o exemplo de área de treinamento, tá? Eu preciso treinar e desenvolver um novo vendedor. Quais são os elementos que ele precisa entender? Ele precisa entender de roteiro, ele precisa entender de positivação, ele precisa entender de SKU, PDV, ele precisa entender de margem, de tipos de cliente, tá? Ele precisa entender de fornecedor. Então é muita informação para ele captar tudo. E o que é comum? Tá? Os líderes de 100 mil reais por mês, no máximo, eles fazem como? Tá? Eles ensinam e a pessoa olha, vê e sente, e depois ele quer que a pessoa faça e ele só olha, vê e sente. Então ele sai de 100 a 0 para 0 a 100. Não, tem que ser gradativo. Tem que ser gradativo. Isso serve para qualquer coisa que você queira delegar. Quer fazer com que a sua equipe aprenda, não é tenha paciência, não. Porque, veja só, quando eu mostrei para ele o como fazer e ele viu, eu posso discutir com ele. O que você achou da minha atuação? Tá? O que você percebeu aqui, como é que eu fui? Como é que você faria de uma forma depois da atuação? Esse liderado ele vai estar pronto. E ele vai ser melhor do que você. Ele vai ser melhor do que você. Se você ensinar ele assim. Nessa estratégia. Tá? E por onde começar? Por onde começar?
Você tem que começar, eu costumo dizer o seguinte, que o passo número 1 é você aceitar ser um líder de 7 dígitos. Primeira coisa, você precisa aceitar isso. Você quer realmente ser, ou você fica preso no passado? Não, é muito dinheiro. Né? Eu estava hoje conversando com o líder 7 dígitos, ele falou assim, Shell, cheguei em 7 dígitos ontem e ainda temos 2 dias para terminar o mês. Eu vou para o Plus. Eu falei, é mesmo? O meu Plus. Porque a minha meta da empresa eu bati desde a semana passada. E eu tenho uma meta de 7 dígitos por mês. Eu bati há 2 dias atrás. Então agora eu vou para o meu Plus, o meu Plus. Tá? E tem um detalhe, quando você chega nesse patamar, você começa a entender a dinâmica do pensar. Quando você chega nesse patamar, você começa a entender a dinâmica e a importância do pensar. Pega bem aqui essa fisiologia. Ó, olha seu corpo, tá? Pensar, olhar, respirar e ouvir, falar. Então, falar, né, ele vem depois do respirar. O respirar, ele vem depois do ver e ouvir. E o ver e ouvir, ele vem depois do pensar. Isso é fisiologicamente, eu já tenho uma estrutura de liderança. Depois vem as mãos, tocar, tá? Mas o andar vem depois. Então, você líder, quer chegar num patamar maior, usa a estratégia fisiológica que já existe. Aprenda com você mesmo. Estuda isso aqui, ó. Será que eu estou pensando ou eu estou agindo? Será que eu estou colocando as pernas para trabalhar primeiro antes das mãos? Será que as minhas mãos estão trabalhando antes da minha boca? Da minha fala, da minha comunicação? Será que a minha comunicação está saindo antes do respirar? Será que o meu respirar está antes do observar e do ouvir? Será que o meu observar e o meu ouvir está se manifestando antes do meu pensar? Está aqui, ó. Você quer avançar, quanto mais, né? Se você é muito operacional, você está usando muitas pernas. Você começa a entrar, sair do operacional, quando você passa a usar mais as mãos, né? Tá vendo? É inversamente proporcional. Quanto mais próximo das pernas, mais operacional eu estou. Quanto mais próximo da mente, mais estratégico eu estou. Tá? Você precisa querer isso. Shell, eu quero aprender. E o conteúdo, esses conteúdos que eu estou mostrando aqui, apresentando para você, muitas fichas, muitos parafusos, tá? Estão caindo, é exatamente para tirar você dessa vertente, não é? Que o líder, ele não pode ter melhores resultados. Pode sim, ele deve ter melhores resultados. E um detalhe, eu sempre falo isso, tá? Daqui a um mês, você vai ter desejado começar hoje. Daqui a um ano você vai ter desejado começar hoje. Começa hoje e veja os resultados acontecerem. Para daqui a um ano você falar, olha, há um ano atrás eu comecei. Eu estava presente em um conteúdo que Shell estava me apresentando, eu pus em prática, eu deleguei, eu saí do operacional, fui mais para o tático, eu me tornei um líder 7D, um líder 7 dígitos. Tá? Por quê? Porque há um ano atrás eu escolhi ser e ter o que está me aguardando. Ser e ter. Tá? O ter está ali, ó, te esperando. E o ser é o autodesenvolvimento, é o autoconhecimento. Né? Lembra bem, o primeiro parafuso que eu mostrei nesse conteúdo foi quando um líder se manifestou para a sua liderança, se expondo, sou um líder sarcástico, preciso da sua ajuda. Ele foi estratégico aí. Porque toda a sua equipe também se manifestou. Olha, eu converso demais, eu não planejo, tá? Eu sou impontual, eu não começo minhas coisas como deveria, preciso também da sua ajuda. Então começa por aí, tá? Primeiro passo é você querer isso, tá? Resultados possíveis e resultados impossíveis. Será que realmente existem resultados impossíveis? Eu apresento a palavra resultado
como foco na receita e na despesa. Isso aqui, inclusive, dá um novo conteúdo. Resultado é o aumento da receita ou a redução da despesa. Se eu aumentei a receita e preservei a despesa, eu mudo o resultado. Se eu preservei a receita e diminuo a despesa, eu também mudei o resultado. Então, será que é impossível ter resultado? Será que eu não tenho como diminuir os meus gastos, já que eu não tenho agora como aumentar minhas receitas? Tá? Entendeu isso? Vou repetir de uma outra forma. Resultados impossíveis, Shell, não tive como alcançar a meta de faturamento. Mas você reduziu as despesas? Ou você usou os mesmos recursos que você usou o mês passado quando você bateu a meta? Será que você gastou o mesmo tempo? Será que você fez as matinais, as vespertinas da mesma forma? Você tem que pensar nisso. Você tem que fazer essa avaliação. Tá? Todas as vezes que eu gasto um tempo desnecessário, eu estou perdendo o aumento da minha receita, perdendo a oportunidade, ou aumentando minhas despesas. Estou perdendo tempo. Né? Então, o líder de 7 dígitos, ele está de olho nos resultados possíveis. Não existe impossibilidade nenhuma. Se eu não tenho um produto, estou com ruptura no meu produto, estou com desfalque na minha equipe, 3 pessoas não estão trabalhando, tá? Deixa eu ver o que mais. 3 dias eu passei adoentado. Eu, como líder, passei 3 dias adoentado. E aí? Será que eu não posso mexer na despesa? Será que... tem um caso interessante de um líder. Ele está buscando 7 dígitos, ele vai chegar. Ele falou assim, Shell, eu nunca trabalhei na área de vendas. Trabalhei como um taxista. A vida inteira, mais de 20 anos como taxista. E o meu líder, ele me contratou para estar aqui, né, tomando conta de uma equipe de 11 pessoas. E, Shell, eu nunca tinha feito uma reunião online. E ele me deu um notebook. Eu me reuni com a minha equipe online. E nós estamos chegando no faturamento da empresa. Aí eu falei assim, foi mesmo? O que você fez para você poder fazer isso? Eu tive que acreditar que era possível. E assim, sabe, Shell, como uma reciprocidade ao líder que acreditou em mim, porque ele acreditou em mim. Ele sabia, Shell, que eu nunca fui vendedor. Eu fui taxista. Mas ele entendeu que, poxa, se eu sou um taxista, eu atendo muitas pessoas. Eu atendi muitas pessoas por dia. Então eu sei atender o outro. Eu me deparei com todos os tipos de pessoas. Pessoas satisfeitas, pessoas insatisfeitas, pessoas felizes, pessoas tristes. 20 anos trabalhando como taxista, você se depara com tudo. Então ele enxergou ali um potencial e me trouxe. E ele entrou no operacional, ele entrou vendendo junto com o vendedor. Hoje ele já se reúne com o time dele. Porque a cidade onde ele trabalha é uma cidade, né, muito grande, é uma capital. E ele consegue fazer a gestão do time dele também virtualmente. Então, ele está fazendo o que é possível. Que para ele antes era impossível. Bastou o líder dele acreditar nele, que era possível, que ele aceitou isso. Então, aceite também que os resultados eles podem ser possíveis. Tá? Bom, e qual é o melhor dos resultados dos meus alunos? Eu queria apresentar aqui para você um case de sucesso. Um case de sucesso. Tá? E como é que esse líder de 7 dígitos chegou na liderança de 7 dígitos? Pega bem isso aqui. Ó. Ele falou assim, Shell, eu tenho uma equipe e eu quero chegar no faturamento de R$1 milhão. E eu tenho uma estratégia aqui, eu tenho uma solução. Eu não tenho um problema, eu tenho uma solução. Eu falei, certo, o que você fez para você começar a chegar nesse faturamento? Ele falou assim, a primeira coisa eu descobri, tá, qual é o sonho de cada vendedor da minha equipe. Qual é o sonho de cada vendedor da minha equipe? E eu anotei esse sonho. E eu disse para ele o seguinte, eu vou te ajudar a realizar este sonho. Esse sonho agora é meu. Já tem um ditado, né? Sonho que se sonha junto é somente um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, né, é somente um sonho.
Ele falou, esse sonho é meu e seu. Ele começou a ajudar individualmente cada liderado a realizar seu sonho. E aí vem a reciprocidade, né? O liderado começou a ajudá-lo a realizar o sonho dele, que era chegar em 1 milhão. E eu disse para ele, eu falei, olha, pode ter certeza que a empresa vai aumentar a sua meta. Pode ter certeza. Não tenho dúvida. Ele falou assim, e eu já estou pronto. Eu sei disso, Shell. Eu falei, pronto. Esse é o líder que a sua equipe precisa. Você está aqui agora comigo, esse é o líder que a sua equipe precisa. É um líder que sempre está buscando ser mais para ter mais. Ser mais para ter mais. Ser um melhor líder que identifica qual é o sonho de cada um. Olha que coisa linda. Isso é incrível. Imagine que o sonho, né, desse vendedor, né, é de fazer uma reforma na casa, trocar as telhas, na época de chuva, está molhando tudo. Ou o sonho dele é comprar um enxoval para a filha que vai chegar. E esse líder de 7 dígitos ajudando ele a realizar esse sonho. Então, ser para ter. Seja o melhor líder. Entenda, pode usar essa estratégia, deve usar essa estratégia. Identifique qual é o objetivo individual de cada membro do seu time e ajude ele a realizá-lo. De tabela ele vai começar. Sabe por quê? Porque se todo o seu time bate a meta, você bate a meta. De tabela. É indiretamente proporcional. Tá? Bom, eu vou concluir esse conteúdo aqui, tá? Apresentando para você uma estratégia também para você chegar, né? Um parafuso a mais para você chegar ou a chegar a 7 dígitos, se você está na beira aí dos 7 dígitos por mês, ou de você começar a se aproximar dele, enxergar ele, tá? É uma técnica muito simples. Ela começa, o nome dela é meditação. Meditação. Pega bem isso, tá? Todo líder que quer aprender a pensar, ele precisa aprender a meditar. E eu vou te apresentar aqui agora uma forma que você pode fazer de meditação. Vou fazer junto com você. Eu quero que você sente, né, no seu corpo, coluna ereta. Você põe as suas 2 mãos sobrepostas aqui, ó, no centro do seu corpo. Relaxa seus ombros. Coluna ereta, tá? Feche seus olhos. E leve toda a sua atenção aos seus pensamentos. Lembra bem, eu preciso aprender a pensar mais. Eu preciso aprender a gerenciar melhor, achar soluções e não resolver problemas. E eu levo toda a minha atenção aos meus pensamentos. E eu observo meus pensamentos. Faça uma inspiração profunda. Expirando, leve agora a sua atenção ao seu corpo. Sinta a sua temperatura, sua frequência cardíaca e sua respiração. Apenas observe. Apenas sinta. Veja se você está respirando ofegante ou tranquilo. Se a sua temperatura está mais quente, está mais fria. Se o seu coração está acelerado ou está normal. Apenas observe. Agora volte a sua atenção aos seus pensamentos. Perceba se algo mudou de quando você começou a prestar atenção no pensamento para agora. Mas apenas observe, não mude seu pensamento, apenas seja um telespectador dele. Volte a sua atenção ao seu corpo. Para finalizarmos, observe a sua temperatura, veja o que mudou na sua frequência cardíaca, perceba o que mudou na sua respiração. Inspire novamente.
Expirando, abra seus olhos lentamente. Pronto. E aí? Como é que você se sente com essa prática? Vamos nos tornar um líder de 7 dígitos? Depois desse momento, você passou a dar atenção ao seu pensar e depois ao seu sentir. Mas agora está na hora de agir. Então, parta para cima, alinhe com o seu time. Próximo conteúdo, estamos juntos. Valeu, um abraço e até mais.